versículo 67. Quem já achou, diga amém. Presta atenção no que o salmista fala aqui. Olha como esse versículo é profundo. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha que forte essa palavra, pessoal. Presta atenção nesse versículo. Vou ler de novo. Versículo 67. Antes de ser o quê? Afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Presta atenção, olha para mim aqui. Você vê o que ele fala? Antes de ser afligido. Então, antes de qualquer pessoa ser afligida, então a aflição, o problema, o tormento, o sofrimento de uma pessoa começa na vida dela quando ela começa a andar errada. Gente, não tem como uma pessoa fazendo o que é certo, andando no caminho certo, ser afligido, porque a Bíblia diz que nós temos aflições, mas não são permanentes. A gente tem lutas, mas não são permanentes. Tudo que vem na nossa vida é como onda do mar. A Bíblia nos ensina isso. As lutas vêm e fazem o quê? E vai. Mas você percebe que tem gente que não sai da luta? Tem luta que parece que, não sei, entrou num dia e ela está fazendo aniversário da vida da pessoa. Tem luta que tá, olha para mim, todo ano ela está lá. É incrível. Entra ano, sai ano, entra semestre, sai semestre, entra verão, outono, inverno, primavera, entra tudo. E o problema resiste tudo e fica lá. Você vê, passa o tempo, passa tanta coisa e a pessoa continua vivendo debaixo do jugo daquela situação. Mas por que, pastor? A resposta está aqui. É porque a pessoa está andando errado. Gente, não adianta. A gente começou a pisar fora do trilho, começou a pisar fora, vou até pegar aqui, começou a pisar fora daqui, a gente começa a sofrer. Fala para o seu irmão do lado, fala para ele assim, não pisa fora da palavra não, fala para ele aí. Andar errado é você ter uma vida fora da palavra. Não adianta nada eu estar aqui ouvindo o pastor Ângelo todo domingo, e olha que eu falo, hein pessoal, domingo aqui eu falo ou não falo? E fala. A pessoa que está aqui nessa igreja de falar, não ouve o pastor Ângelo falar de pecado, não ouve o pastor Ângelo falar de salvação, não ouve o pastor Ângelo exortar na palavra, deve estar surdo. Porque o que eu mais falo aqui domingo, não viva uma vida no pecado. Não viva uma vida sem propósito. E eu falo agora nessa manhã, não viva uma vida errada. Não viva uma vida torta. Toda pessoa que anda errada, ela vai ser afligida. E quando a aflição entra, ela começa a tomar parte de toda a sua vida. Ela vai entrando por um lado, daqui a pouco você vai ver ela está pelo outro, quando você vai ver ela tomou conta de tudo. E aí a pessoa fica na igreja ouvindo palavra há tanto tempo e fala, meu Deus, por que a minha vida não muda? Já vou te dar a resposta. Por que as coisas não acontecem? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Sem medo de te responder. É porque você ainda não está 100% aqui. Quantos por cento houve de entrega? Não adianta, gente, ou a gente entrega uma vida por inteira, ou Deus não vai aceitar uma vida quebrada pela metade. Ou é, ou não é. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Ou eu estou com Deus, ou eu não estou. Não tem esse negócio que está em cima do muro. Não existe em cima do muro, não existe no mundo espiritual. Ah, eu estou mais ou menos. Não existe o mais ou menos. Ou eu estou, ou eu não estou. E essa pergunta é só você que pode responder. Quantos por cento você já entregou a sua vida para Jesus? Se a sua vida está entregue nas mãos dele, então você não vai aceitar andar errado. Ele fala que quando eu andei errado, eu fui afligido, mas agora guardo a tua palavra. Pessoal, a pessoa que guarda a palavra, ela não vive debaixo de sofrimento, não.
Ela tem lutas. Porque luta todo mundo, por problemas todo mundo passa. Mas ela não fica afligida ali. Ela não fica naquela situação ali. Se está ficando, é porque precisa haver uma total entrega ainda. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Abre em Gênesis, no capítulo 32. O exemplo desse homem. Gênesis, capítulo 32. Eu falo para vocês, posso falar? Não anda errado, gente. Não anda errado. Tudo que começa errado, geralmente termina como? Dificilmente uma coisa que está no erro vai para frente. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu já atendi muitas pessoas falando assim para mim: pastor, eu fiz uma sociedade. Só que a sociedade que eu fiz foi com um camarada que não serve a Deus. Ora para nós, pastor, para as coisas prosperar e dar certo. Dificilmente uma sociedade que é feita entre luz e trevas vão caminhar e vão chegar no sucesso. Não chega. É difícil. Tudo que você faz dentro de um erro, para consertar é muito difícil. É muito difícil. Por isso que a gente tem que estar aqui ouvindo sempre a palavra e estar se corrigindo, se policiando. Aí a pessoa chegou e ouve uma palavra dessa, é verdade. O que eu tenho que fazer? Se eu estou numa sociedade que está tudo errado, o que eu tenho que fazer? Desmanchar ela. É melhor colocar Deus como meu sócio do que ter o inimigo como meu sócio. É melhor ficar sozinho, entre aspas, do que estar mal acompanhado. É melhor não ter do que ter e saber que é o erro, é errado e Deus não vai se agradar. Gente, não adianta andar errado e ainda pedir a bênção. Não funciona. É que nem uma vez sexta-feira, isso há anos atrás, isso eu estou falando de anos atrás. Eu estava lá no altar fazendo culto, daqui a pouco estamos orando forte. O povo na sexta-feira tem um costume, na quarta, na sexta, de colocar coisas no altar para abençoar. Daqui a pouco, quando eu olho no meio, assim, bem escondidinho, no meio, assim, da sacolinha, quando eu vou ver a pontinha, quando eu olhei para o altar, eu falei: não, Senhor, não estou vendo isso não, meu Pai. E eu rodei para o outro lado, falei: não quero ver isso não, Jesus, não sei se isso é verdade. Daqui a pouco eu vou para um lado, daqui a pouco eu vou para o outro, aí eu comecei a olhar para ver se era verdade mesmo. Um bolo de telecena. Jogo do cavalo, jogo do bicho, jogo não sei do que. E vamos lá. Pus no altar para ser abençoado. Gente, Deus não vai andar pelo errado para depois fazer o certo. Deus não vai fazer curva na palavra dele para beneficiar ninguém. Por mais que a intenção seja o quê? Pastor, ora aí, se eu ganhar eu vou dar até o dízimo. Pastor, ora aí porque vai dar certo. Gente, não adianta. O errado é o errado. Deus não vai compactuar. Que nem eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou falar de Jacó. Quem conhece bem a história de Jacó? Levanta a mão assim. Eu vou abrir um leque aqui na vida de Jacó aqui. A vida de Jacó foi fácil? Vamos lá. A vida de Jacó foi fácil? Não foi. Desde o ventre da mãe, ele já lutava. Porque o nome dele, Jacó, significa aquele que agarra. O nome dele. A mãe colocou esse nome quando ele saiu agarrado no calcanhar do irmão, do Esaú. Aí a mãe falou: esse vai ser o Jacó. O nome dele significa isso, aquele que agarra. Então o Jacó já lutava desde o ventre da mãe. E quando ela estava com muitas dores, se você quiser pegar essas histórias, começa a ler aqui a partir do versículo, capítulo 28, para frente você vai ver essa história toda. Quando ela estava grávida, ela não sabia que ela estava grávida de 2. Ela pensava que era 1. Mas ela começou a sentir tantas dores, porque os 2 brigavam dentro dela. Então era muita dor que ela sentia, que ela gritava. Aí um dia Deus teve que falar com ela. E falou: tem 2 nações no seu ventre.
Só que Deus falou assim, ó, o menor será maior. E o maior vai ser o quê? O menor. Ou seja, o que sair primeiro, o mais velho, vai servir o menor. Quer dizer, o que sair por último, que não vai ser o primogênito, ele sim vai ser o maior. Deus já tinha revelado isso para Rebeca. Então a Rebeca sempre soube que a maior bênção estava nas mãos de Jacó, não estava na mão do Esaú. Mas lá na frente, quando eles cresceram, né, pela cultura, pela história, a bênção da primogenitura sempre teria que se passar para o filho mais velho. Então, naturalmente, a bênção era de Esaú, mas Deus já sabia. Deus já sabia que Esaú não ia dar valor à bênção, que Esaú não ia ser um homem de temor. Deus já sabia tudo isso. E aí o que aconteceu? Houve aquela brincadeira dos dois, do guiçado, né? Esaú chega cansado do trabalho, vê o irmão cozinhando lá um guiçadinho lá. Daqui a pouco o Esaú fala, me dá um pouquinho do seu guiçado, que é uma sopa de lentilhas. Me dá aí. Aí ele pegou e falou, não te dou não. Aquela brincadeira de irmão, né? Isso eu já fiz muito com o Adriano. É, né, Adriano? Quantas coisas que eu regulava ele. Deixa eu brincar com o seu carrinho? Não. Deixa eu pegar seu velotrol? Não. Né? Deixa eu jogar seu videogame? Videogame então? Não. Isso com o irmão tem muito tempo, não tem, pessoal? Não pega, não vai pegar nas minhas coisas. É ou não é? O Jacó falou, o guiçado é meu, eu que fiz, e eu dou se eu quiser. Aí o Esaú falou, não, me dá isso aí. Aí ele falou, não dou, eu vendo. Quanto você quer isso aí? Eu quero a tua primogenitura. Aí ele pegou e falou assim, isso é primogenitura? O que vale minha primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Me dá esse negócio aí. Você quer o quê? Primogenitura? Então me dá, eu te dou primogenitura e você me dá o seu guiçado. Você promete para mim? Olha o que ele falou. Você promete para mim? Em outras palavras, você se compromete aqui comigo que você está me entregando a sua primogenitura? Tá bom, eu te dou. Então houve um acordo entre os dois. Só que o Esaú não levou a sério. Mas aquilo foi sério. Então o Jacó, ele não roubou nada do irmão. Foi um acordo que houve. Mas aí, o Esaú contou isso para Isaac? Não. Contou isso para Rebeca? Não, ficou entre os dois. Mas houve um voto ali entre os dois, um pacto. E eles fizeram. Só que no dia, né, de Isaac abençoar o Esaú, ele já estava cego, não enxergava nada. E o pai falou assim para Esaú, vai lá no mato, caça lá um animal e faz uma sopa para o seu pai que eu vou te abençoar. O Esaú correu, aí a Rebeca viu, correu na frente, fez aquela coisa toda com Jacó. Vem cá, Jacó. Aos olhos humanos, o que eles estavam fazendo era o quê? Certo ou errado? Vamos lá, certo ou errado? Errado. Como que foi que o Jacó saiu de casa? Jacó saiu de casa certo ou errado? Saiu errado. Você vê que o Jacó saiu de casa errado. Jacó ficou anos, olha pastor, 20 anos fora de casa por causa disso. O Isaac abençoou o Jacó achando que era Esaú. E no final da história o Esaú queria matar o Jacó por uma coisa que ele já tinha entregado, ele já tinha vendido. Aí ele porque queria matar o irmão com medo teve que fugir, foi para casa do Labão. Jacó ficou 20 anos lá, um sofrimento danado na mão do tio. Por que ele sofreu tanto? Porque de um jeito ou de outro, ele saiu de casa errado. Gente, não adianta. Você pode estar certo em alguns pontos, mas se tem algum pingo de erro em cima do teu acerto, já era. Tudo ficou o quê? Errado. Ah, mas eu acertei 50% e errei 50%. O que vai ser considerado? É os acertos ou os erros? Não adianta, os erros prevalecem. Os erros vão prevalecer. Você pode ser 50% justo, né, Ricardo? Ricardo, 50% justo. Mas se os outros 50% você for injusto, o que vai pesar na sua vida é o quê? Aquilo que você fez de errado. Você fez de certo, todo mundo vai fazer o quê? Vai deletar. É mentira, é verdade, pessoal? É aquela história, você pode ser honesto a vida inteira,
Mas se no final da sua vida, no último segundo da sua vida, você fizer uma coisa errada, o que vai prevalecer? O erro que você colocou no fim da sua vida. E salvação é uma coisa interessante. Salvação é assim, sabia? Imagina, eu estou aqui no altar pregando a palavra para você. Eu não sei quantos anos de vida Deus tem para mim, não sei. Não, também nem procuro ficar pensando. Já ficou pensando aí você? Quantos anos será que eu ainda vou viver? Não pensa não, você fica atormentado. Não é, gente? Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente fica pensando, será que eu vou chegar aos 50? Será que eu vou chegar aos 60? Acho que eu vou chegar aos 70? Não importa quantos anos você vai viver. Uma coisa que você tem que ter na sua mente. Enquanto eu viver, eu tenho que servir a Deus. Enquanto eu viver, eu tenho que fazer as coisas o quê? Certa. Imagina eu fazendo as coisas certas o resto da minha vida toda. Aí no último segundo de vida, da minha vida, eu faço uma coisa errada. E eu morro nesse erro. O que vai acontecer? Vamos lá, o que vai acontecer? Eu vou perder minha salvação. E olha que engraçado. A pessoa fez as coisas erradas a vida inteira. Aí no último segundo de vida, se arrepende, pede perdão, misericórdia, e se arrepende de verdade do que fez a vida inteira de errado e começa a fazer as coisas certas nos últimos minutos de vida. Aí ela morre. O que vai acontecer? Foi acontecer isso na cruz, lá quando Jesus estava lá na crucificação. Ladrão da esquerda, ladrão da direita. Os dois estavam lá sendo crucificados com Jesus porque eles eram gente boa, amém? Por que eles estavam lá? Porque era ladrão. Os dois eram ladrão. Só que o ladrão da direita, no último minuto, no último segundo, no último minuto do segundo tempo, o que ele fez? Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Aí o outro começou a gritar lá, xingando Jesus, aí o ladrão da direita falou, cala a sua boca. Nós dois estamos aqui porque nós merecemos. Ele não tem pecado, ele não fez nada. Nós estamos aqui porque nossas atitudes nos trouxe a esse lugar. Você cala a sua boca, porque ele é filho de Deus. No último minuto ele se arrependeu. E Jesus falou para ele, ainda hoje no paraíso, comigo você vai estar. Gente, é forte isso aqui. Vamos vigiar. Por um espaço de tempo a gente pode estar certo, mas se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está fazendo o que é errado. Jacó saiu de casa todo errado. Saiu do erro. E isso trouxe muito sofrimento para a vida dele. E aí teve um dia que a palavra veio. Fala para o seu irmão do lado. Fala para ele. Não esquece não. Fala para ele assim. Fala para ele assim. Fala para ele. Olhando a bolinha dos olhos. Fala para ele. Não esquece não. Um dia a fatura chega. Não tem jeito, gente. Um dia a fatura chega. E o dia que a fatura chegar, você vai ver o preço. Por isso que eu falo, o preço do erro não compensa. O preço de uma vida torta não compensa. A pessoa ela vai ter que pagar um preço que ela não vai conseguir pagar. Ela vai ter que ela vai se submeter a coisas que ela não vai conseguir. Ela vai ter que pagar com a própria vida, e a vida, meu irmão, olha para mim, é a única coisa que você tem de valor. Você não tem mais nada, você tem só sua alma, sua vida. E o Jacó, quando recebeu a palavra, Deus falou assim para ele, ô Jacó, chegou a hora, né? 20 anos já, passou da hora, né? Vai voltar para casa. Você vai voltar para casa. E você vai ter que encarar o seu pesadelo, que é o seu problema. Por isso que eu falo, a gente que não resolve as coisas na infância, não resolve na juventude, vai chegar um dia que você vai ter que resolver. Eu fico vendo pessoas andando torta a vida inteira, aí quando começa a sentir que vai morrer, aí começa a querer pedir perdão para todo mundo. Ô fulano, quero pedir perdão para você. Não adianta, chega uma hora a pessoa vai ter que acertar a vida dela. Se ela não acertar, ela sabe para onde ela vai. Aí chegou o dia do acerto entre Jacó e Esaú. Deus falou, agora você vai voltar. E vai acertar suas contas com o seu irmão. Aí que entra a entrega ou a não entrega. Aí que entra, tá 100%, tá 50%, tá 30%, como tá? Porque na hora de prestar conta que você vê se você tá bem com Deus ou não. Na hora de prestar contas, na hora de pedir perdão, na hora de reconhecer que está errado, na hora de reconhecer pecado, é que você reconhece
como que você realmente está nas mãos de Deus. Porque quando a sua vida está todinha nas mãos de Deus, quando Deus fala com você, você não resiste a Deus. Você não fica com reservas, porque tem muita gente na igreja com muitas reservas, sabe? Ah, eu estou na igreja, mas, sabe, eu não sei, sabe, eu não gostei, sabe, eu não concordo, sabe, isso são reservas. Você está na igreja, mas tem reservas, quer dizer, ela não está por inteira. Só que olha que eu vou falar, a conta vai chegar. Não tem jeito. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou. Ou eu estou na presença de Deus, ou eu não estou. Não tem meio termo. Não tem. E esse culto está sendo gravado no céu. Você não é inocente. Fala para o seu lado, você não é inocente. Fala para o teu irmão, pergunta para ele, quanto você já entregou da sua vida para Deus? Fala para ele, quanto você já entregou? Não entrega a sua vida pela metade. Tem gente que acha que a vida do pastor Ângelo está em cima de 2 caixotes, o pastor Ângelo está em cima do caixote. É uma vida entregue no altar já há 20 anos. Eu não estou em cima de um caixotinho pregando a palavra. Eu estou com a minha vida no altar. E ai se não tiver. Sabe por quê? Se não tiver, não ia ficar esses anos todos. Já tinha caído há muitos anos. Já tinha saído há muito tempo. E nesses anos todos eu vi tantas pessoas brincar de igreja. Brincar de evangelho. Sabe qual que é o resultado? É a aflição. É a perseguição. É a luta. É a espada que não sai da vida da pessoa. Não sai. Não sai. E pior que a gente olha e fala, puxa vida, né? Tinha tudo para ser uma bênção, mas não é. Por que não é? Porque não se entrega. Ainda fica com essas reservas. Eu quero ver diante de Deus você chegar com essas reservas diante dele. Não tem. É uma vida no preto e no branco. Ou é, ou não é. Aí olha, o dia do Jacó resolver o erro dele. Porque um dia todo mundo aqui vai ter que resolver o seu. Gênesis capítulo 32. Quem achou, diga glória a Deus. Quem já achou aí, diga amém. Versículo 6 fala o seguinte. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú. E também ele vem a encontrar-te para te dar um beijo, amém pessoal? Para te abraçar, para dizer bem-vindo meu irmão, depois de 20 anos, você roubou a minha bênção, você saiu de casa todo errado, e eu estou depois de 20 anos a te encontrar com um buquê de rosa. É isso que está escrito aí pessoal? O que está escrito aí? E 400 varões com ele. O Jacó recebeu a palavra, não vou ler tudo não. Se quiser você ler na sua casa, 31 para frente, você vai ver Deus falando com ele para ele voltar. Quando ele está no meio do caminho, ele começou já, tremer. Por que é aflição? Aflição é medo. O que é aflição, pastor? É dúvida. O que é aflição? É pavor. A pessoa que ela vive debaixo de aflição, ela vive com medo, ela vive apavorada, ela vive cheia de dúvida. É uma pessoa que não consegue firmar a fé. Ela não tem uma fé firme diante de Deus. Ela não tem a certeza que tudo que ela está fazendo, Deus está aprovando. Ela não tem certeza se Deus é com ela ou não. No meio do caminho, as pernas de Jacó começou a tremer. Ele começou a ficar com medo. Falou assim, o pessoal, vai na minha frente e vai lá ver como está o rosto do meu irmão. Vai lá ver como está o clima. Aí se você ler a palavra, você vai ver que ele começou a enviar o quê? Presente, um atrás do outro. Manda isso pro meu irmão, manda isso pro meu irmão, manda isso pro meu irmão, e vai vendo como está o rosto dele. E depois vocês me trazem a notícia. Daqui a pouco vem outro, chegou e falou assim, seguinte, mano,
Teu irmão está lá, mas olha, ele está vindo aí te encontrar também. Ele não vai nem esperar você chegar lá. Ele já está vindo ao seu encontro. Mas tem um detalhe: ele está vindo com 400 homens. Ué, se ele está vindo para receber o irmão em paz, para que ele vai com uma tropa dessa? 400 homens, pessoal, sabe para fazer o quê? Para matar o Jacó. E aí, olha só, vamos continuar lendo para você ver agora. Olha só o Jacó. Vamos ver como é que ele estava. Versículo 5. E tendo bois e jumentos e ovelhas, servos e servas, enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem a encontrar-te com 400 homens. Versículo 11, pula aí, o 11. Aí ele vem. Vou falar para o seu irmão do lado. Ele fala para o seu irmão do lado, fala assim para ele, fala para ele, um dia todo mundo vai querer fazer uma oração dessa. Olha o 11, olha o 11. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão e da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha e faça o quê? E fira e a mãe com que, igreja? Com que, igreja? Qual que era o maior medo do Jacó? Ele vai vir, ele vai me matar e vai matar toda a minha família. Ele vai ferir a mãe na frente dos filhos. Ele vai destruir toda a minha descendência. E aí na hora, o que aconteceu? Quando o homem pegou e falou assim, ele está vindo ao teu encontro. Ele estava sossegado enquanto ele achava que era só ele que ia se encontrar com Esaú. Mas quando ele ouviu que o irmão também estava vindo ao encontro dele, o que tinha dentro apareceu. Ele temeu. A aflição chegou. Eu não vou ler tudo não, mas Jacó chegou a um ponto que chegava de noite, ele se afastava da família e ele ia orar com Deus, ele ia falar com Deus, a carne do Jacó tremia assim, ó. Ele ficava apavorado, orando. Quem já viu essa cena já? Alguém já viu? Ele ficava apavorando, alguém já assistiu isso? Ele ficava apavorando, é tanto medo que ele ficava assim, meu Deus, ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar, meu irmão vai me matar. Olha o que é andar errado. Não adianta, gente. Pessoa como anda errado, ela vai tremer na vida. Ela vai sofrer demais. E nessa hora, é um detalhe que eu tenho que falar, eu preciso mostrar na palavra para você, não só falar, preciso mostrar. Quando a pessoa está errada, desculpa falar a verdade, mas eu tenho que te falar. Nessa hora, ninguém pode fazer nada por você. Eu tenho que falar isso para você entender. Quando a pessoa está errada, diante de Deus e diante dos homens, ninguém consegue fazer nada por ela. É uma coisa tão espiritual que ninguém, não é presente que aplaca isso. Não é agradinho. Sabe aquela história? Fulano faz um monte de cagada o ano inteiro, aí chega no final do ano, tô aqui um presente de Natal, tô aqui uma flor, tô aqui chocolate. Você olha assim e você fala, que falsidade. O ano inteiro não fala com ninguém. Tenho até medo de perguntar se você conhece alguém assim. O ano inteiro não fala com ninguém, quando chega no final do ano, aí todo mundo vem com aquelas festas natalinas. Feliz Natal. Oh, como eu amo você, como eu gosto de você. Quanto tempo. É as correrias. Que correria nada. A pessoa não gosta de ninguém. É mentira, é verdade? Briga um ano inteiro com todo mundo. Aí chega no final do ano quer se acertar com todo mundo. De coração, mas quem conhece gente assim? Levanta a mão. Sempre tem um por aí. Gente, não adianta andar errado o ano inteiro e chegar no final do ano querer acertar tudo. Eu vou falar uma coisa que é doída. É difícil acertar uma vida de 20 anos de erros em 1 minuto. Porque tem gente que pensa assim, ela errou a vida inteira, ela faz coisa errada a vida inteira e ela quer consertar os erros dela em 1 segundo. Tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. E a gente precisa ser espiritual e maduro para entender isso. O Jacó ficou 20 anos afastado do irmão. E para mudar isso, era muito difícil. Pastor, como é que isso mudou? Versículo 22.
Vamos lá. Olha o versículo 22. Como que isso mudou? Versículo 22 diz: E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, e as 2 servas, e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo. Está escrito aí, quem está escrito tudo na sua Bíblia? Diga glória a Deus. E fez passar tudo o que tinha. Olha o 24, o segredo para se acertar. O que aconteceu? E Jacó, porém, o que ele fez, igreja? Vamos lá, o que ele fez, igreja? Ficou só. E lutou ele um varão até que a alva, o que, igreja? Irmão, presta atenção. Quando eles ouviram, que eu estou resumindo, que eu não vou ler tudo. Se quiser, você lê na sua casa. Quando ele ouviu que o irmão estava vindo, o negócio dele foi tão forte, ele ficou com tanto medo, tanta aflição, ele ficou tanto aflito, isso já mostrava que ele não estava bem com Deus. Isso já mostrava que tinha alguma coisa errada com ele. Porque vamos falar a verdade, quando você está com Deus de verdade, segura aí só um pouquinho, só para não ficar só no meu comentário, eu quero mostrar na Bíblia, para você ver como isso é bíblico, é real. Quando você está bem com Deus de verdade, posso ler um versículo? Pega aí, marca aí a sua Bíblia aí, marca aí o Gênesis 32, nós vamos voltar. Abra aí o Salmo 34, tem que mostrar isso aqui para vocês verem. Vamos ler isso aqui. Quando você está bem com Deus de verdade, você está firmado com Deus na palavra, olha o que está escrito aqui no Salmo 34. Vamos ler isso aqui. Salmo 34. Quando você está muito ligado com Deus de verdade, vem as lutas, lógico que vem. Vem os problemas. Mas olha que interessante, quando você está ligado com Deus, Salmo 34, quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler comigo o versículo 17. Salmo 34, 17 diz: os justos fazem o quê? Clamam, e o Senhor os ouve e faz o quê? E os livra de quê? Então quando a pessoa está bem com Deus, ela passa por luta, mas quando ela clama a Deus, Deus a ouve e faz o quê? Levanta a mão, que bonito, traz o livramento. Olha o próximo versículo, 18. Perto está o Senhor de quem o quê? Os que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, aquele que está ligado com Deus. Deus está perto de quem está perto dele, de quem está em espírito com ele. Então você vê que Jacó não estava muito bem. Tanto que ele não estava muito bem, vamos voltar lá para o capítulo 32 de Gênesis. Tanto que ele não estava muito bem, se você parar para ver aqui, eu não li não, mas eu vou ler. Gênesis 32, 7. Vamos ler, só para não ficar no meu comentário, eu quero ler. Gênesis capítulo 32, versículo 7. Olha como que ele não estava muito bem. Vamos ler o versículo 7? Gênesis 32, 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. E o que ele fez quando ele ficou com medo? Com medo, repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando o que, igreja? Escapará. Quer dizer, quando a pessoa não está muito bem com Deus, e ela sabe que ela está errada, ela começa a querer fazer o quê? Um joguinho na vida, ela começa a ter as artimanhas dela. Só que eu vou falar, no mundo espiritual a artimanha não funciona. Joguinho não funciona, truquezinho não funciona. Você vê que ele não estava bem com Deus, que ele pegou e fez o quê? Peraí, eu estou com um povo enorme. O que eu vou fazer? Eu vou dividir um para um lado, vou dividir um para o outro. O que vai acontecer? Se o Esaú encontrar esse bando, aí ele vai e mata esse bando, mas o outro escapa. Gente, não adianta, com Deus não dá para ficar tendo truque. Reservas. Ou eu me entrego por inteiro, ou eu não me entrego. Ou eu estou firme por inteiro com Deus, ou eu não o quê, pessoal? Você vê, ele quis dividir, ele quis esconder. O medo de perder dele era tão grande que ele quis poupar alguma coisa. E tem muita gente assim, com medo de perder, ela quer esconder. Vou me esconder aqui. Ela quer esconder tudo que ela tem. Com medo de perder, ela esconde sentimento. Tá cheio de ódio, mas fica escondendo. Não tem nada não. Mas tá. Esconde sentimento,
esconde pessoal propósito, esconde dinheiro, esconde pecado, esconde. Aí fica, não. Sabe aquela pessoa que fica, eu detesto isso. A pessoa vai falar comigo, não. Olha pro chão, mas não olha pro olho. Olha para todo lado, não, mas não olha nos olhos. Porque a pessoa, quando ela olha nos olhos, ela não tem o que esconder. O Jacó, você vê, mesmo depois de 20 anos, ainda estava meio atrapalhado. Querendo usar as artimanhas. Não adianta, na hora de resolver, a artimanha tem que ficar para trás. Quando é que resolveu, pastor? Sabe quando resolveu? Quando Jacó passou o val de Jaboque, com tudo. Nós acabamos de ler lá, tudo. Não foi escondendo nada, não. Não foi pegar um bando para um lado e outro bando para o outro, não. Ele pegou tudo que ele tinha e ele passou o val de Jaboque. E sabe o que ele fez? Ele mandou as mulheres, o povo, todo mundo passar e falou, vocês podem ir e eu vou ficar aqui sozinho. E eu vou esperar o meu irmão. Eu vou resolver com ele. Acabou, não vou esconder mais ninguém, não vou dividir mercadoria, não vou dividir nada, eu não vou ficar dando desculpa para lá, desculpa para cá, não. Eu vou ficar sozinho aqui e eu vou resolver com o meu irmão. Quando ele tomou posição de parar de braganha, parar de palhaçada, parar de coisinha, e falou, não, agora eu vou resolver. E ele deixou todo mundo no mesmo canto e falou, eu vou ficar aqui sozinho. Aí a Bíblia diz que o anjo apareceu. Deus só apareceu para Jacó, para resolver a vida dele, quando Jacó abandonou as reservas. Abandonou, a braganha. Abandonou, a mentira, a falsidade. E não adianta, gente. Deus só aparece quando nós abandonamos o pecado. Você está aí, cheio de aflição, sabe por quê? Porque Deus não apareceu para você ainda. O dia que você abandonar tudo, mas tudo mesmo, tudo, a vida errada, a vida torta, se abandonar as coisas erradas, levanta a mão direita, receba essa palavra, Deus vai aparecer para você. Vai aparecer para você e vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua situação. Mas quando tiver algumas coisas, Deus não aparece. Eu podia voltar lá, aqui nesse capítulo, quando Abraão saiu da casa do pai dele, a Bíblia diz que ele fez o quê? Levou o Ló. Quando foi? No meio do caminho, eles começaram a brigar. Quando foi? Briga para um lado, briga para o outro. Abraão, como ele era pacífico, ele era pacífico. E Abraão não era de briga, de contender. Eu sou assim, eu também. Se a pessoa começar a brigar e falar, eu deixo ela falando sozinha e vou embora. A minha esposa sabe como ela é, como eu sou. Minha esposa sabe, se tem um barraco aqui, quando você olhar para o lado, o pastor já foi embora, já está do outro lado lá. Não gosto disso. Não gosto dessa palhaçada. Para mim, não tem essas palhaçadas. Escuta o que eu vou falar. Quando tinha briga, começou a ter briga, Abraão, eu tenho esse espírito abraâmico. Não está toda a terra diante de você? Não vamos brigar não, nós somos irmãos. Escolhe para onde você quer ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Aí ele viu a campina do Jordão e falou, não, eu vou para lá. Então tá bom, pode ir para lá. Deus te abençoe. Quando Ló se apartou de Abraão, aí Deus apareceu e mostrou para Abraão o lugar que ele não sabia. Mostrou o local aonde ele ia vencer. Não adianta, quando a gente se aparta das coisas erradas, aí Deus começa a aparecer na nossa vida. Quem está recebendo essa palavra? Enquanto você tiver com as reservas, com as branganhas, os não porquês, com as coisinhas, Deus não vai aparecer. E você vai continuar vivendo uma vida errada. E uma vida errada, você vai ser afligido de manhã, de tarde e de noite. Você vai viver uma vida de aflição. Vai estar na igreja, mas vai estar afligido. Vai estar na igreja, mas vai estar com medo. Vai estar na igreja, mas cheio de dúvida. Vai estar na igreja e vai estar sempre com porquês e não os porquês e não os porquês. Isso, aquilo, aquilo outro. Cheio de história que não muda a sua vida. Não muda. Não muda. Gente, olha, pastor. A tua bênção depende de mim. Mas a tua bênção depende do Espírito que está me usando aqui hoje. Abra todo entendimento para a palavra. Abandona tudo e se entrega a Deus de verdade. A dupla honra vai chegar. Bênçãos grandes vão chegar. Deus vai ser com você. Quando Jacó abandonou os erros e abandonou as breganhas dele, que ele queria fazer, não, vou passar tudo que eu tenho, não vou esconder nada do meu irmão, e eu vou ficar sozinho aqui e vou resolver. Aí o anjo desceu. Aí eles começaram a lutar. Porque eu vou falar para você,
para tirar as coisas de Deus é luta. Para ser abençoado é luta. É lutar. É agarrar o anjo. E o anjo pegou e falou, me solta. E ele, não, vou te largar. E aquela luta, e estendendo a luta, e passou. E aí, daqui a pouco o dia começou a raiar. E o anjo falou, tenho que ir embora. E ele, não, eu só vou te soltar quando você o quer. O que Deus está querendo aqui? Um povo que larga o erro e começa a lutar pela bênção. Um povo que larga o erro e começa a largar o pecado, começa a largar as coisas erradas, e Deus quer que essa pessoa largue tudo que não presta, comece a se firmar na palavra dele. E aí quando o anjo viu que não tinha jeito, rasgou a coxa de Jacó, e mesmo assim nada, o anjo falou, não tem jeito. Qual é o seu nome? Jacó. Porque não tinha mais jeito para Jacó. Deus teve que fazer o quê? Trocar o nome. A partir de hoje você não é mais Jacó. Você agora é Israel. Você é outra pessoa, porque vamos falar a verdade, irmãos. Com a mesma cara, a mesma personalidade, a mesma vida, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tem que haver uma troca. Quando ele se transformou em Israel, quando o irmão dele viu ele vindo, não era mais o mesmo. Porque é aquilo que eu falo, quando Jacó saiu da presença do anjo, ele estava andando normal, estava até correndo, amém, pessoal? Como é que ele estava? Como é que ele estava, igreja? Mancando. Ele veio todo assim, andando. Quando o irmão viu ele de longe, ficou vendo. Eu fico tentando imaginar a cena, né? Quem será que é aquele que está vindo ali? Será que é o meu irmão? Aí o outro, será? Acho que não é ele não. Está mancando? Está todo estranho? Porque, mas será que é meu irmão mesmo? Quando ele foi chegando perto, quando ele viu, ele não viu mais o mesmo Jacó, velho. Porque eu falo para vocês, é impossível. A pessoa, quando ela tem realmente uma entrega, quando ela entrega a vida dela para Jesus, quando há uma entrega de verdade, é impossível a pessoa continuar vivendo a mesma vida. Eu já sou marcado por isso. É impossível. É impossível. Quando há uma entrega de verdade, é impossível continuar sendo a mesma pessoa. Se você está aí me vendo e me ouvindo, quem me ouve, diga amém. Se você não entregou sua vida por completo, você ainda continua sendo o mesmo. O mesmo velho de sempre. A mesma velha pessoa de sempre. Por isso que os problemas continuam sempre sendo o quê? Os mesmos problemas. Chegou a hora de você fazer uma decisão aqui, falar, Deus, eu não quero. Está aqui a primeira Santa Ceia do segundo semestre. Ou você sai daqui para entregar a sua vida para Deus, ou você continua com ela e você vai assumir o risco. E um dia essa conta vai chegar. E você vai ter que um dia acertar ela. Só que eu falo para você, acertar a conta com uma vida velha, ninguém consegue pagar o preço. Jacó pagou o preço por quê? Porque resolveu se entregar por inteiro. O Val de Jaboque foi o lugar que Jacó resolveu realmente entregar a vida dele. Só que você não precisa ir para o Val de Jaboque, você já está na presença de Deus. Se você quiser aí agora entregar a sua vida de verdade e falar, não, Deus, eu não quero ficar com reservas aqui não. Eu estava com 50% com o Senhor, mas 50% estava comigo aqui. Não, eu quero entregar toda a minha vida. Eu não quero ter reservas, eu quero ter o meu coração. Eu quero ter a minha vida inteira na presença de Deus. Fique de pé. Fique de pé. Pastor, eu não quero pela metade, não. Eu quero entregar tudo. Eu quero entregar a minha vida por inteiro. Eu quero de verdade sair daqui com a minha vida sem reservas. Eu quero entregar tudo no altar.